Olá, paz do Senhor a todos. A doutrina do culto levítico. Quero esclarecer aqui a todos que assistem a este canal que este canal é para um bom debate, uma boa conversa sobre os assuntos da lição, não querendo desmerecer ninguém, nem querendo ser melhor do que ninguém. Apenas estamos tratando de assuntos bíblicos sobre os temas da lição. Então, estou fazendo de antemão o meu comentário sobre aquilo que eu concordo e discordo da lição, igual a qualquer outra pessoa. A minha intenção não é estar criando confusão, nem debates acirrados sobre um assunto, e nem estar querendo ser melhor do que ninguém. Se você não tem maturidade, então, por favor, procure um outro canal, porque aqui eu não falo o que a lição... Eu não sou um papagaio de lição. O que eu estou falando aqui é o assunto bíblico. Então, se a lição estiver fora do assunto bíblico, ao meu ver, eu irei dizer. Se vocês concordarem, amém. Se não concordarem, amém. Então, a lição diz a maneira que você deve iniciar a sua aula. Então, gente, olha, eu vou dizer justamente o contrário. Não inicie a sua aula perguntando por que os animais são do Senhor, e sim por que os animais eram oferecidos ao Senhor. Isso é a lógica, gente, do assunto. Entendeu? A lição diz: os animais e vegetais são do Senhor. Peraí. Se são do Senhor, como era que os sacerdotes ofereciam algo que já era do Senhor ao Senhor? Isso não tem lógica, gente. Não tem a mínima lógica essa ideologia errada que foi colocada. Então, Deus deu animais e vegetais ao homem para o seu domínio e para o seu mantimento. Deus criou e disse: olha aqui, são seus. Então os animais foram dados aos homens e os vegetais também. O domínio foi dado aos homens. Então, se são de Deus, gente, o animal é de Deus e o vegetal é de Deus, então não toque não, que não é seu, não lhe pertence. Você está pegando as coisas dos outros. É sem lógica essa afirmação. E aquele bode que ia para Azazel, é seu também? É de Deus? Quer dizer, é uma complicação e uma confusão muito grande dentro desses temas dessa lição. Mas eu estou fazendo os comentários aqui que cada lição eu estou comentando um assunto diferente de cada uma lição. Então, tem a síntese do tópico 2. Está na lição dizendo: os animais e vegetais foram criados pelo Senhor e pertencem a Ele. Gente, não eram oferecidos a Ele. Você não pode oferecer algo para alguém que já é dele. É o mesmo que eu querer pegar um relógio do irmão. Me dá aqui o seu relógio. E dizer: olha, eu gostaria de oferecer esse relógio aqui em gratidão, para que o Senhor me perdoe um débito que eu tenho comigo. Mas já é dele, como é que você vai oferecer a ele? Isso é a lógica dos fatos, gente. Mas como eu não sou de estar falando sem utilizar a Bíblia, eu vou utilizar a Bíblia agora. Gênesis capítulo 1 e o 29 e 30, versículos 29 e 30 da NVI. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Ele está falando isso para quem, gente? Para os seres humanos, sendo representados aqui por Adão e Eva. E todas as árvores que dão fruto com sementes, elas serão de alimento para vós. Foi dado por Deus. Então, o versículo 30.
eu não sei nem se é o 30, né? Mas é o 30. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, como é que se Deus dá os animais e os vegetais aos homens, a gente vai dizer que não é nosso? Foi dado por Deus para a gente, para nosso alimento, para manutenção e domínio. Então, são muitas coisas que está atrapalhando o ensino de um livro tão complicado, porque esse livro é complicado, então a pessoa tem que levantar títulos de capítulos da lição e baratinando tudo. Também a excelência de Levítico não permanece hoje. Primeiro dizem que a excelência de Levítico era adoração, e depois dizem que não permanece hoje. Então a adoração não permanece hoje. Quer dizer, sem lógica, uma coisa nem outra. A excelência de Levítico nunca foi, gente, conduzir ninguém para adorar a Deus, e sim para sacrifícios. Eram criados sacrifícios, foram ordenados por Deus. Deus não ordena a adoração, Deus ordenou o sacrifício. Você não é obrigado, você vai ter que me adorar. Não, isso não existe. Nadab e Abiú, que é a próxima lição, eles morreram. Mas, quer dizer, morreram por quê? Porque não adoraram do jeito certo. Então quer dizer que Deus vai dizer, ou você me adora ou eu te mato. Não. É o sacrifício e ordem, que eles foram zombar dos sacrifícios para perdão do pecado. E tudo aquilo ali era sombra de Cristo. Então, por isso que morreram. Se assim fosse, a adoração seria eliminada na cruz. Para quem acha e pensa que Levítico tem adoração alguma, que nessa palavra tem, ninguém fazia adoração, que não tem lógica isso. Sacrifício não era adoração, sacrifício era para perdão dos pecados. Aquilo ali era sombra de Cristo, não sombra de adoração. E seria uma adoração temporária? Foi eliminada. Adorava no tabernáculo, o tabernáculo passou, então acabou a adoração. Não tem lógica isso. O que acabou foram os sacrifícios. Entendeu? Então, vegetais e animais não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. Não. Os animais e vegetais serviam para ser oferecidos a Deus em sacrifício, holocausto, pelo perdão dos pecados. Entendeu? Havia o culto que o judeu tinha, que era Páscoa, quando ele oferecia um culto a Deus, mas a adoração não era o animal morto. Então, a excelência da teologia de Levítico não continua válido hoje de maneira nenhuma. Devemos pensar assim. Entendeu? Um outro ponto também foi o bezerro de ouro. Pegaram aquele bezerro que foi morto lá por Arão e disseram, não, aquilo foi o bezerro de ouro. Apesar de ser um grande comentarista, um grande escritor que falou isso e foi retratado na lição e repetido pelo autor da lição, que aquele bezerro ali foi pelo pecado que ele teria cometido, porque aí não, essa história de ficar inventando historinhas, não, que o cordeiro simbolizava isso e o bode simbolizava isso ou aquilo e o bezerro simbolizava essa coisa ou outra coisa. Isso aí são conjecturas sem fundamento algum, que não deve ser levado em consideração, apenas conjecturados. Então, a lição diz que o bezerro de Arão era a única oferta na qual a legislação sacrificial exigia um bezerro. Bom, gente, única oferta, eu não entendi essa parte, sinceramente. Como a gente tem dúvida, porque eu li antes disso em Levítico 1 e 5, que foi oferecido aí, foi pedido um bezerro. Olha, depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, pegaram um acontecimento em Levítico 9 e esqueceram de olhar
o acontecimento em Levítico 1:15, onde se ofereceu um bezerro. Não tem nada a ver. Aí eu vou dizer que a única ocasião sacrificial que exigia um bezerro foi isso. Não, isso é coisa grave. É para quem não leu o livro. Entendeu? E outra, se o bode simbolizava isso e o cordeiro simbolizava para isso, e quem não tinha dinheiro ficava de fora dessa cogitação aí. Completamente errado. Sem fundamento. O sacrifício foi estabelecido por Deus, não é porque bode era ruim e cordeiro era bom e ovelha era isso, não, bezerro era isso, não, gente, não. Não tem nada a ver, não. O sacerdote ele oferecia sacrifício por si mesmo, sim, e Deus estabeleceu aquilo, está estabelecido. Então, a ordem dos sacrifícios, assim como diz a lição também, a ordem dos sacrifícios revela o entendimento levítico acerca da aproximação apropriada a Deus na adoração. Não há adoração ali. Matar animal não é adoração, gente, é sacrifício. Você está matando um animal por causa do pecado que veio sobre a humanidade e Deus ali está fazendo a expiação e a propiciação pelo pecado. A adoração eles adoravam em cultos. Louvavam, cantavam, exaltavam. E adoração é reconhecimento da autoridade de Deus. Isso é adoração. Então, adoração não é matar animais. Se a adoração for matar animais, então essa adoração foi eliminada por Cristo na cruz. Podemos dizer isso, que existia uma adoração que hoje não existe mais. Quando a adoração ela é voluntária, ela parte do indivíduo, e não é obrigatória nem ordenada por Deus. Você vai ter que fazer, senão você morre. Olha, pegue um cordeiro, vai ter que me adorar agora, senão eu mato vocês. Não é assim. Então a morte ela reinou, sim, de Adão até Moisés, que seria a lei. Então a lei veio para frear. Então a lei foi para frear a morte. Então, para não morrer, eles faziam sacrifício e agora Cristo assumiu o lugar do Cordeiro. Tudo ali é sombra. Tudo que havia no tabernáculo é sombra. E sombra só existe quando de algo que é projetado. Então a sombra de Cristo é o reflexo dele. Então ele está ali, mas a sombra é dele. Então tudo ali simbolizava Cristo e apontava para Cristo, mas não em adoração, porque a sombra de Cristo não era adoração, era algo que apontava para ele. Então a doutrina dada para o culto levítico era para se matar animais, fazer purificação, só para o povo judeu. Não tem nada a ver com os gentios hoje. Hoje não existe nada daquilo, mas precisamos fazer um estudo aprofundado de como tudo aquilo aconteceu e era feito. E esta lição está falando sobre tudo isso. Então, gente, tem uma pergunta aqui dos questionários. Qual é a essência do culto levítico? Aí a resposta para quem é professor está dizendo assim, olha. A essência do culto levítico é conduzir o crente, olha, a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem, porque tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. Quer dizer, vamos imaginar aqui que a essência do culto levítico está ensinando o cristão a adorar a Deus e consagrar-lhe a sua casa, o seu carro, consagrar os seus bens, pois Ele criou e tudo preserva. Gente, isso não tem lógica. A essência do culto levítico foi criado porque todos pecaram ali na idolatria e Deus criou os levíticos separados para fazerem os sacrifícios. Então o culto levítico era para matar animais, fazer propiciação e expiação pelo pecado do povo. Não tem nada a ver com cristão aqui, a conduzir para adorar a Deus o crente. Que coisa sem lógica, gente. Agradecer a Deus com tudo que tem. Onde é que tem isso no livro de Levítico? Onde é que a essência de Levítico é isso?
Tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. O que é que isso tem a ver com o livro de Levítico? Absolutamente nada. Não é que eu esteja dizendo aqui que Deus não criou nada, que não pertence a Ele. Não. Estou dizendo que o livro de Levítico não está falando disso, gente. O Levítico não está falando. O que fala de criação aqui já é o Bereshit, que é o livro anterior, e muito anterior, que é o primeiro. Então, são coisas assim que eu fico até envergonhado de estar falando essas coisas e as pessoas me levarem com maus olhos. Mas eu não posso deixar de falar a verdade. Entendeu? Não posso deixar de falar a verdade aqui. Outra pergunta também: como o Levítico vê os animais? Gente, essa pergunta é sem fundamento, porque ele vai olhar o animal ou para comer, ou então para sacrifício, ou para ser dado como dízimo, os 10% da criação dos animais, porque o dízimo era dado em animais. Então, era assim que eles viam. Mas como as criaturas de Deus que bondosamente os sustentam, que coisa... Eu não estou entendendo direito a colocação, não. Viu? Mas eu não estou concordando com esse... Qual é a melhor oferta que podemos dar ao Senhor? Um coração humilde e contrito. A melhor oferta é a santidade, é fugir do pecado, porque isso agrada a Deus, e o pecado afasta o homem de Deus. E em Levítico está sendo castigado severamente aquele que oferecia os seus filhos a Moloque. Era tristeza, tudo isso para alcançar dinheiro. Então isso trazia o ódio de Deus para o povo. Eu não quero me adentrar muito no assunto da lição, porque o que está escrito aí a gente já vai ler e vai continuar alguns tópicos que eu comentei, entendeu? Aqui, porque eu não concordei. Mas em suma, o sacrifício era para perdão dos pecados. Que Deus abençoe a todos vocês.